Olá pessoal, tudo bem? O podcast de hoje é com a doutora Tamiri Souza, nutricionista, e nós vamos falar sobre os cuidados para prevenir as doenças autoimunes e o emagrecimento. Tudo bem, doutora? Tudo bem, obrigada pelo convite. É um Olá, prazer pessoal. recebê-la. Bom, para a gente começar esse papo, né? Vamos falar o que é preciso fazer para tomar cuidados, né, para prevenir as doenças autoimunes. Então, doenças autoimunes, né, é quando o nosso próprio corpo, né, as células do nosso corpo acabam atacando as células normais do nosso corpo, né? Então, é uma doença ali autoimune, onde os tecidos conseguem verificar que tem alguma coisa de errado e acaba atacando. As doenças autoimunes, elas não têm uma causa definida, né? Porém, a gente sabe, né, que é muito comum a gente ter na genética, né? Então, quando a gente tem casos aí na família, a gente acaba tendo uma probabilidade um pouquinho maior de desenvolver doenças autoimunes. Então, a gente tem que evitar alguns fatores de risco para conseguir aí postergar isso aí de alguma forma. Sim. E a questão das pessoas que já são diagnosticadas com as doenças autoimunes, né? O que elas podem fazer para ter uma qualidade de vida melhor? Então, quando a gente já tem o diagnóstico, né, da doença autoimune, é claro que quanto mais recente o diagnóstico, melhor é o prognóstico da doença, porque através ali do trabalho qualitativo, né, de uma alimentação saudável, medicação, questão da atividade física, a gente consegue ali postergar, né, a sintomatologia e o avanço dessa doença. Então, quando a gente tem uma doença autoimune diagnosticada, a gente costuma fazer um trabalho para a gente conseguir paralisar aquela doença, para que ela ocorra os sintomas dela o mais tarde possível, garantindo ali uma melhor qualidade de vida, porque a gente tem algumas doenças autoimunes que elas avançam muito rapidamente para esses pacientes, né? Algumas doenças a gente tem aí, por exemplo, lúpus, a esclerose, né? A gente tem o reumatismo. Então, por exemplo, no caso da esclerose, a gente tem a esclerose múltipla, por exemplo, ou a ELA, né? A gente acaba perdendo movimentos, o paciente ele pode chegar a alguns casos de ficar vegetativo, então a qualidade de vida, o tratamento é primário ali, o quanto antes para esse paciente, a gente consegue postergar o avanço dessa doença. E tem muitas pessoas que elas já nascem, né, com essa doença geneticamente e outras desenvolvem. E outras desenvolvem, né? Então, como eu falei, a gente não tem uma causa específica das doenças, mas a gente sabe do fator genético, então a gente tem crianças que já nascem com algumas doenças, né? E outras desenvolvem, então a gente também tem que prevenir esses fatores de risco, né? Os fatores de risco estão muito associados ao estilo de vida do paciente. Então, por exemplo, o sobrepeso, a obesidade, né? O sedentarismo, a questão do fumo, do alcoolismo, uso de drogas. Então, a gente tem alguns fatores que podem acelerar esse processo. Entendi. E assim, entrando nesse assunto do emagrecimento, nós vemos, né, que hoje tem um alto índice, né, de pessoas acima do peso, né, com sobrepeso, outras com obesidade. Então, o que é preciso fazer para que essa pessoa ela consiga emagrecer? Muita gente luta, né, contra a balança, tem o efeito sanfona e fica naquela de tentar emagrecer durante muito tempo da vida. Então, assim, fala para o nosso público, né, quais são as dicas, o que é preciso fazer. Sim. A primeira coisa é buscar um profissional, né, qualificado para ele conseguir ali te analisar de forma individualizada, né? A gente sabe que cada indivíduo é único, né? Então, a gente tem particularidades nesse indivíduo. A gente sempre analisa ali questão metabólica, questão energética, estilo de vida, para a gente conseguir fazer um tratamento da forma mais eficaz com esse paciente, né, em questão. O emagrecimento, ele tá associado ali a déficit calórico, a qualidade e quantidade de alimentos ingeridos durante o dia. Porém, a gente não trabalha só, é importante o trabalho multidisciplinar, né? E é importante se manter dentro do peso, porque é um fator de risco o sobrepeso e a obesidade, porque o sobrepeso e a obesidade, ele pode sobrecarregar alguns órgãos, né, nossos, causando o quê? Por exemplo, hipertensão, causando dislipidemia, causando outros problemas que podem acarretar e trazer esses problemas mais rapidamente para aquele paciente. A diabetes, né, também. Diabetes também, né? E a gente teve aí uma inversão da pirâmide populacional. Alguns anos atrás, a gente tinha mais casos de desnutrição,
né? No Brasil e no mundo. E hoje em dia a gente tem essa pirâmide inversa. A gente tem muito mais pessoas com sobrepeso e obesidade do que com desnutrição, né? E o problema desse sobrepeso e obesidade é que ele acarreta principalmente problemas crônicos, né? Então a gente tem vários problemas que são acarretados por esse excesso de peso. Então é importante o controle. Entendi, realmente. E um fator que ajuda a aumentar isso é a questão dos fast foods, né? Dessa comida enlatada. Isso. Então, assim, qual é a forma que essa pessoa que busca emagrecimento, ela pode estar inserindo isso na dieta dela para conseguir, né, criar hábitos? Porque são hábitos. São hábitos. Houve essa mudança por conta mesmo desse estilo de vida, né? Uma vida mais corrida, né? Trabalho, essas comidas prontas. Geralmente essas comidas prontas que a gente fala, né? Elas têm calorias ocultas. O que isso quer dizer? Tem muita caloria e pouco nutriente. Então, não é saudável, mas consegue te engordar, né? E a maioria desses alimentos, eles são muito ricos em aditivos químicos, em conservantes, em corantes, né? Que trazem alguns malefícios também para a saúde. Então, eu sempre falo muito com meus pacientes, a chave do sucesso é o planejamento, né? Então, se eu tô ali na correria do dia a dia, eu tenho que me planejar para passar aquela semana. Às vezes eu preciso no final de semana deixar tudo adiantado, né? E sempre lembrando, a gente sempre fala muito, descasque mais e desembale menos. Então, quanto mais natural o alimento, ele é mais nutritivo para o nosso corpo. Porque a gente não precisa só de calorias, a gente precisa de qualidade também nesses alimentos. O que os alimentos rápidos e prontos não trazem pra gente. Sim, e qual é o papel do nutricionista nesse processo de emagrecimento? Quando o paciente chega ali para você, o que você vai fazer? Uhum. O ideal é que esse paciente ele sempre seja atendido por uma equipe multidisciplinar. O nutricionista, ele é o único profissional que pode realmente fazer dietas, né? O estilo de vida. Geralmente, o médico, ele dá uma orientação do que retirar ou do que aumentar, mas ele não sabe quantificar. O nutricionista é o profissional que vai ali avaliar o paciente de forma holística como um todo, né? Questão laboratorial, questão histórico-familiar, o cotidiano daquele paciente, né? Os hábitos daquele paciente como um todo. E a gente consegue realmente quantificar para aquele paciente qual o tipo de planejamento alimentar correto ele vai conseguir fazer para ter o quê? Um resultado duradouro, porque não é interessante a gente ter resultado rápido e depois ter essa reversão de resultado. Então, às vezes, muitos pacientes, eles buscam outros métodos, medicamentos de cara, tem resultados por conta ali dos inibidores de apetite, mas se não faz uma reeducação alimentar, quando para ali aquele processo, acaba ganhando tudo novamente. Então, a gente precisa realmente reeducar os nossos hábitos, reeducar nossa alimentação para a gente conseguir esse resultado seja permanente e duradouro. Então, o nutricionista é o profissional capaz de quantificar, qualificar aquela alimentação de acordo com a rotina do paciente, que é individualizada. Então, o que é bom para um tipo de pessoa, talvez para o outro não seja. Então, a gente consegue realmente trabalhar de forma personalizada cada paciente. Lembrando que é importante, assim, como que a gente fala, a responsabilidade do paciente consigo mesmo em seguir, em fazer, em mudar, em criar esses hábitos. Até porque, como você disse, né, doutora, cada pessoa é única, né, cada rotina é de um jeito. Então, a dieta, né, o processo ali do emagrecimento tem que ser factível para que a pessoa consiga fazer também, né, não tenha aquela sensação de que está fazendo, mas não está. Então, tem que ser factível. Tem que ser. Tanto que na análise clínica que a gente faz, a anamnese, a gente olha até questão social, questão financeira do paciente, porque não adianta eu colocar para aquele paciente alimentos que ele não vai conseguir comprar, por exemplo. Se ele não vai conseguir comprar, ele não vai conseguir manter o plano alimentar, ele não vai conseguir manter a dieta e não vai ter resultados. E pra gente é importante que ele tenha resultados, né? Porém, resultados com qualidade. Geralmente o nutricionista trabalha muito ali questão de composição corporal, então não é só uma dieta totalmente restritiva para perder peso, porque a gente sabe que a gente tem ali massa magra, a gente tem gordura, então perder peso com qualidade é perder, por exemplo, apenas gordura no emagrecimento correto, né? Então a gente faz de acordo com a realidade de cada paciente. Até porque tem muita gente também que
coloca isso em pauta, né? Ah, mas eu não tenho tanto dinheiro assim para seguir essa dieta. Então, assim, a pessoa que tem menos recursos, ela pode estar procurando um nutricionista para estar seguindo uma dieta factível, né, que encaixe na realidade dela. Sim, ela deve, na verdade, né? Porque a nutrição, a gente não trabalha só de forma tratativa. Como a gente está falando aqui, a nutrição, ela é muito preventiva também. Então, o estilo de vida saudável, uma alimentação saudável, a gente consegue prevenir várias doenças. A gente sabe, hoje em dia, são pesquisas realizadas que mais de 60% dos tipos de doenças que existem são causadas por alimentação inadequada, por estilo de vida, né? Aí a gente tem fatores genéticos, fatores de meio ambiente e tudo mais, mas para você ver que a grande maioria é causada por uma alimentação inadequada. Então, todo paciente, o correto ou é ele ser encaminhado ou passar ali por esse tipo de profissional, porque é personalizado, é de acordo com a realidade. Então, a gente tem um mito de que fazer dieta é muito caro. Não é muito caro, depende do paciente, né? É claro que também depende do profissional também, mas a grande realidade, a maioria, a gente consegue fazer bem personalizado e individual. E depende da prioridade também, né? Porque a saúde é uma prioridade. A saúde é sempre uma prioridade. Descuidar agora, prevenir, do que você ter que gastar horrores ali com a saúde, né? Com o adoecimento. Sim, é aquele ditado que fala assim, quem não tem tempo de cuidar da saúde, em algum momento vai ter que ter tempo de cuidar da doença. É desse jeito. Então, é melhor prevenir. E a questão desse acompanhamento, como que é? É semanal, mensal, quando o paciente chega para você querendo esse processo? Da mesma forma, é individualizado, né? A gente vai ver ali a necessidade daquele paciente. A gente tem pacientes que, às vezes, a gente tem ali, por exemplo, dentro de uma unidade terciária, às vezes, atendimentos, a gente passa por triagem, né? A gente faz uma triagem para esse paciente. Então, tem pacientes que precisam do acompanhamento semanal, vão ter pacientes quinzenal, tem pacientes mensal, tem pacientes bimestral, né? Então, depende muito do paciente. E, às vezes, o paciente tem até dúvida, quando eu vou ter alta, Tamires? Depende muito também de onde a gente quer chegar com aquele tratamento ali. Então, é bem individualizado mesmo. Mas o mais comum são tratamentos mensais. Sim, até para ver assim, resultados. O processo, né? Uhum. Resultado bom. E a questão dos benefícios, né? Para a pessoa ali que está precisando emagrecer devido à saúde, quais são os benefícios que essa pessoa tem ao emagrecer? Então, o primeiro benefício é a gente manter ali a questão da imunidade, né? Então, uma alimentação saudável, a gente estando dentro do peso adequado, a gente consegue melhorar muito a imunidade. Além disso, quando a gente trabalha com isso, a gente trabalha várias outras questões, como questão intestinal, bom funcionamento do intestino, que é considerado nosso segundo cérebro hoje em dia. Questão de ansiedade, depressão, estão ligadas também à alimentação e à perca de peso, controle de peso, né? Ponderal, perca de gordura, metabolismo, então a gente consegue melhorar a disposição, a gente consegue melhorar sono, a gente consegue melhorar a questão cognitiva desses pacientes. Então, só tem melhoras, não tem nada de negativo. Tudo a vida da em pessoa, tudo né? a vida. Uma coisa vai puxando a outra. Vai puxando a outra. Sim. Interessante isso, até porque, igual você disse, né? A gente precisa cuidar da saúde para não cuidar da doença. Isso. E quando tem essa questão do processo multidisciplinar, vocês também indicam que seja feita uma atividade física para a pessoa participar de uma academia? Como é essa questão? Sim, a gente dentro do processo, como eu falei antes, da composição corporal, a gente, por exemplo, para o ganho de massa magra, ou melhor, a gente precisa de estímulos, né, da atividade física. Só a alimentação, ela não é capaz de dar esse estímulo, porque a gente precisa mexer ali. O trabalho multidisciplinar é extremamente importante em todas as áreas, porque, por exemplo, quando a gente pega ali um paciente, por exemplo, com a doença autoimune, a gente vai precisar, às vezes, ali de um reumatologista junto, de um endócrino ali junto, a gente vai precisar de um educador físico ali junto. Então, o trabalho multidisciplinar só tem a agregar para o paciente. Ele só tem pontos positivos, né? Porque cada um dentro da sua área consegue fazer o seu melhor para aquele paciente. E para auxiliar, né? Para auxiliar. Para levantar essa pessoa. Porque Isso. a pessoa que ela está em busca do emagrecimento, ela precisa
de uma ajuda dos profissionais. Psicólogo também, porque às vezes a gente consegue ali na alimentação, mas a gente sabe que tem distúrbios da alimentação, a gente tem compulsão alimentar ali associada, então às vezes não basta apenas eu colocar ali em prática a parte do plano alimentar, da dieta, né? Às vezes eu vou precisar de uma terapia ali junto, porque tem gatilhos que acabam fazendo aquele paciente comer muito. Em alguns casos a gente realmente vai precisar de medicamentos também, então a equipe multidisciplinar é o ideal para tratar esse tipo de paciente. Sim, e a questão do déficit calórico que você falou mais cedo, né? Como é esse processo? Então, na nutrição, né, às vezes o paciente recebe ali a dieta com o nome dos alimentos e quantidades, mas por trás dali, né, dos bastidores, o nutricionista só trabalha com cálculos, então é bastante matemática. Então, quando a gente fala de déficit calórico, né, a gente está querendo dizer o quê? Que aquele paciente, ele precisa consumir no dia menos calorias do que ele gasta, né? Então, por exemplo, se o meu metabolismo basal, que é o nosso metabolismo de repouso, sem atividade física e nada, um exemplo for 2.000 calorias ao dia, para eu emagrecer eu preciso consumir menos do que as 2.000 calorias. Aí quando entra a atividade física, a gente tem um gasto energético maior, a gente consegue comer até um pouquinho mais e consegue ter esse emagrecimento. Então no emagrecimento tem que ter o déficit calórico, senão a gente acaba não conseguindo ter resultados. Então uma dieta ela precisa ser quantitativamente, né, ideal, mas também qualitativamente, porque não é apenas comer menos do que eu gasto, mas comer alimentos com qualidade. Sim, saber o que ingerir, comer, né? O que ingerir. Uhum. Outra coisa que eu queria perguntar para você, muita gente fala da questão da fruta, né? Que a fruta, realmente a fruta é importante, né, para nossa vida, para nossa saúde, mas é mito ou é verdade que pode comer várias frutas por dia ou isso faz mal? Então, a gente segue, né, algumas diretrizes, né, das DRIs, da OMS, né, dos conselhos em geral. A gente tem quantidades, né, porém, como eu falei antes, é individualizado, mas a gente, por exemplo, dentro das quantidades recomendadas, a gente tem, por exemplo, frutas ali de 3 a 5 por dia. Tamires, pode acontecer casos de paciente que vai ter menos? Sim. Pode acontecer casos de paciente que vai ter mais do que 5? Sim, também, porque é individualizado. Mas para a população em geral, que é considerada uma dieta de 2.000 calorias, são de 3 a 5 por dia. A gente vê muito um mito aí da frutose, que tem muito açúcar. Porém, é um açúcar natural, né? Então, pode ser consumido desde com orientação adequada. Entendi. E sobre o chocolate, que é o querido, né, de tantas pessoas. O chocolate, ele pode ser inserido na dieta da pessoa, mesmo nesse processo de emagrecimento? Pode ser inserido, sim, na dieta da pessoa, só que a gente procura chocolates com uma qualidade um pouquinho melhor, então a gente vai ali para os meio amargo, a partir de 70%, porque o teor de açúcar é bem menor e o teor do cacau é maior, que é um antioxidante que inclusive ajuda no emagrecimento. Então, quando a gente não tem uma patologia associada, um diabetes, uma hipertensão, uma dislipidemia, a gente não tem restrição total de nenhum alimento, porém a gente coloca ali na rotina daquele paciente alimentos mais saudáveis possíveis, né, e de melhor qualidade. Então eu consigo sim colocar chocolate até diariamente para aquele paciente, desde que tenha equilíbrio, né? Então vai ter uma quantidade, provavelmente não vai ser uma quantidade grande, mas a gente sabe aí que, por exemplo, o chocolate é questão hormonal, né? Então a gente consegue ali questão de dopamina, prazer, então quem é ansioso, quem é mais estressada, as mulheres naquele período de TPM têm essa vontade do doce, então é totalmente possível a gente inserir ali diariamente uma quantidade específica, né? Que é importante o equilíbrio, mas a gente consegue sim. Até porque não dá pra tirar tudo de uma vez, né? Não. A gente pode comer de tudo, só não pode comer tudo. Não pode. Né? A gente tem até muita dificuldade justamente com os açúcares, né? Os açúcares, os carboidratos simples. Então, a gente tem a dificuldade do doce, a gente tem a dificuldade de tirar o açúcar do cafezinho ali daquele paciente. A gente não tira de cara. O correto não é fazer estratégias muito restritivas, porque se eu restringo muito, aquele paciente não consegue se manter ali por muito tempo e acaba tendo episódios de compulsão um pouquinho pior. Então, a gente tenta ir diminuindo, depois a gente, quem sabe, fazer uma transição ali com os adoçantes e quem sabe chegar lá no sem açúcar. Maravilhoso. E em relação às crianças, muita gente, hoje em dia, né, opta por não
oferecer o açúcar para a criança até os 2 anos de idade, né? Só a partir dos 2 anos ali inserir na vida da criança. É o indicado ou tá tranquilo dar açúcar para a criança? Como é isso? Não é tranquilo. Não é tranquilo. A formação do nosso paladar, ela é nessa primeira infância, né? Sim. E é justamente na introdução alimentar. Então, a criança, ela não sente falta do que ela não conhece. Então, o correto é as mães realmente tentarem não adicionar esse tipo de alimento ali naquela fase inicial ali da introdução alimentar. Então, quanto mais a gente posterga, a gente consegue trabalhar a questão do paladar dessa criança de forma mais eficaz. Em alguns momentos vai ser inevitável quando entra na escolinha, porque sempre tem quem consome tudo, né? Só que a gente consegue fazer com que aquela criança tenha um paladar até menos puxado para o doce. Então, quanto maior o tempo a gente conseguir postergar isso, é melhor. Porque o açúcar, infelizmente, dentre os alimentos hoje é o grande vilão da maioria das patologias. Né? Com certeza, mas é isso. Então, a gente tem que prevenir, né? Melhor do que remediar. Com certeza. E procurar um profissional, né, adequado para fazer esse acompanhamento, né, um nutricionista, que ele vai saber indicar o que é melhor para a pessoa. Tamires, eu agradeço a sua participação aqui no nosso podcast, muito obrigada, e espero te ver logo, logo aqui de novo, viu? Eu que agradeço, precisando, estamos às ordens. Beleza. Pessoal, nós encerramos mais um episódio do podcast Webterra, e você, para conferir o nosso episódio, você pode acessar o nosso site ou o YouTube.